saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Estamos no primeiro domingo de julho. 6 meses já se passaram, nem parece, tão rapidamente. E nós continuamos pedindo a Deus que nos dê uma pessoa. Eu oro por mim e por você, para que Deus nos dê uma pessoa até terminar o ano. Que Deus nos use para levar alguém a conhecer Jesus. No mínimo uma pessoa. É difícil? Não, não é difícil. Nós estamos à disposição do nosso Deus. Ele vai te usar. Ele vai me usar também. Só uma lembrança aqui, um lembrete. Dentro dos avisos que nós ouvimos, talvez passou despercebido, domingo que vem, de manhã, após o culto, nós vamos ter uma caminhada de oração aqui em nosso bairro. Esse projeto foi pensado pelas Déboras. Graças a Deus pelas vidas das Déboras, as mulheres de oração que têm se levantado para se reunir em várias casas para orar pelos nossos filhos. Então elas pensaram nisso, de saírem domingo que vem de manhã aqui na rua com faixas, avisando as famílias em nossa volta que nós estamos orando pelas famílias, pelos filhos. Então elas pensaram nisso e depois eu até me precipitei um pouco, eu falei, vamos levar a igreja toda, esqueci até de conversar com elas, mas aí a gente se acertou, no sentido de que nós vamos juntos, se você puder, tá bom? Não é obrigado, tá? A gente quer dar essa oportunidade. Talvez não, vai ser a primeira vez, num domingo de manhã, que nós vamos sair depois do culto. Esse mês de julho nós não estamos tendo escola bíblica, a partir de hoje e mais 3 domingos, Paulo? Hoje mais 3, são 4 domingos que nós não vamos ter a escola de manhã. Então, se você puder, quem tem filho muito pequenino, vai ficar com as tias aqui, até dar o horário normal, mas a gente quer terminar o culto lá para 10h15, 10h20, domingo que vem, e aí dá uma pequena caminhada aqui, mais ou menos 1 hora no máximo, com as faixas, e elas vão estar à nossa frente, as donas Déboras, conduzindo, orando. Não é extraordinário isso, gente? A gente orar de maneira presencial, assim, saindo pela rua. Então, se você puder, tá bom? Agende aí para você estar conosco no próximo domingo. Vai ser, sem dúvida, um momento muito especial para todos nós. E hoje nós vamos falar sobre essa disciplina que já está escrita. Agradeço quem toda semana já coloca aqui o tema de cada domingo. Vamos falar hoje sobre a disciplina da vida simples. Algo que tem se perdido aí com o passar do tempo, a simplicidade. Tem uma palavra parecida com essa no livro de Provérbios, que fala para a gente não ser símplice. Aquele símplice lá é diferente desse simples. Aquele simplici quer dizer tolo, não seja tolo. O jovem simples, facilmente influenciado pelos outros, não tem consistência, né? Maria vai com as outras. É um sinônimo de insensatez. Essa vida simples aqui fala de uma vida leve, de uma vida em que você não está se embaraçando aí nos caminhos. Eu queria começar com esse pensamento aqui do Eclesiastes, que fala assim: Deus fez o homem reto, ou direitinho, íntegro, mas este procura complicações sem conta. Tem várias traduções desse texto aqui. Tem traduções que falam que, na atualizada, por exemplo, Deus fez o homem direito, correto, e ele se meteu em muitas astúcias. A NVI fala que ele se envolveu com muitas intrigas. E aqui fala muitas, no plural, a variedade de manifestações de pecados, de se envolver em muitos esquemas. Na versão mensagem, fala assim: Deus fez todos íntegros e honestos, mas nós estragamos tudo. É verdade ou não? Ele está falando uma coisa bem óbvia, não é? Deus nos fez perfeitos no jardim do Éden, estava tudo muito bom. Aí algo aconteceu, uma grande complicação, e aí a gente vai recebendo maldade e nós vamos cometendo maldade também. Nós vamos sendo corrompidos e vamos corrompendo os outros também. Por que nós complicamos a vida?
Nós complicamos a vida quando nós tomamos decisões erradas, reações precipitadas, a falta das disciplinas na nossa vida, essas disciplinas que a gente está aprendendo toda manhã. Quer ver uma coisa que a gente se complica? A disciplina nas finanças. Quem de nós aqui não comprou algo e você não pensou bem, não calculou bem, não calculou até se precisaria tanto daquilo e se envolveu numa dívida e aos poucos você começou a falar, o que eu fui fazer? E você não viu a hora de passar aquela dívida para frente, ou pagar logo, ou vender até por um preço menor, para você se ver livre daquela rede de complicação que você mesmo criou. A falta de domínio próprio, temos até uma matéria que fala para controlar a língua. Quanta gente faz bobagem numa fala, numa palavra, às vezes até num olhar. Eu já contei aqui, teve um dia atrás que um motoqueiro me fechou e ele veio bravo para cima de mim. Perdão, não foi eu que o fechei, perdão. Eu fechei o motoqueiro. E ele veio do meu lado assim, bravo para cima de mim, querendo me esganar. Eu falei, moço, me perdoe. Puxa vida, o que eu fiz? Aí ele, na hora, ficou de boa. Mas, às vezes, numa hora dessa, acontece uma morte no trânsito, não é? Por causa de uma reação de segundos. E a causa maior das complicações humanas foi quando a humanidade resolveu viver a vida independente de Deus. Esse foi o fator complicador que nos prejudicou tremendamente. Até Gênesis capítulo 3, o homem vivia em harmonia com o meio ambiente, o homem vivia em harmonia com a mulher, estava tudo muito bem, tudo perfeito, em conjunto, nada estragava aquilo, até que nossos pais, Adão e Eva, deram ouvido à voz da serpente, querendo ser independentes de Deus, se desconectar do Senhor, e esse foi o maior complicador de todos os tempos, um emaranhado que nós estamos aí vivendo, a vida se tornou muito complexa. E teve um palestrante que uns 30 anos atrás andou aqui no Brasil, o nome dele era Larry Coy, não sei quem lembra desse Larry Coy, eu lembro que eu fui ouvir uma palestra dele, muitos anos atrás, eu era solteiro ainda, e ele tinha uma frase muito comum nas suas palestras. Quem lembra do Larry Coy? Já ouviu falar esse nome? Daniel Dantas aí, os veteranos ali, outro irmão. Então, ele falou essa frase assim, a vida é essencialmente simples, mas nós a complicamos com os nossos pecados. Então tem muito sentido essa fala desse homem. Então eu vou pegar agora a fala de uma pessoa que estava se embaraçando no trabalho. Então essa pessoa disse assim, minha vida estava se resumindo ao meu trabalho. Eu vivia em função do trabalho e eu não conseguia encontrar o equilíbrio. Talvez você já fala de muitos de nós aqui, não é? Minha vida se resume a trabalhar, e eu perdi a noção de como equilibrar nesse sentido. Uma outra pessoa falou assim, eu descobri um novo fenômeno chamado simplicidade voluntária. Aí ele explicou o que ele quer dizer com simplicidade voluntária. Porque, geralmente, a simplicidade é forçada. Vou dar um exemplo para vocês. Quando nós perdemos o emprego, nós optamos por uma simplicidade forçada. Você fala assim, eu sou obrigado agora a evitar certos mimos que eu tenho, né, certos momentos aí especiais que eu tenho, aí nós optamos em diminuir a quantidade de vezes que a gente come fora, a quantidade da pizza, optamos por transporte público, comemos menos supérfluos, diminuímos as idas ao shopping, às lojas, porque é uma simplicidade que você se autoimpõe. Porque você fala assim, eu tenho que tomar cuidado agora, é tempo de poupar. A simplicidade
voluntária, você decide. Eu vou viver uma vida mais simples. Porque você decide isso, você nem está forçado isso. É como você falar assim, eu vou viver com menos do que eu ganho. Você não está desempregado, mas você opta por essa simplicidade voluntária. Eu vou perceber os exageros na minha vida e vou diminuir, vou levar uma vida mais simples. Tem um pensamento aqui que eu achei muito legal, nesse livro aqui, Vida Simples, desse Davi Salles. Ele fala assim, a vida simples é uma vida não corrida, nem complicada, que dispõe de tempo e flexibilidade para desfrutar e estender o reino de Deus. Eu achei interessante essa definição, porque ele fala de desfrutar a vida, mas está conectada ao reino. Deus nos criou para a gente aproveitar a vida é bela, a vida não é só um título de filme, né? A vida é bela. A vida é bela, a vida é boa, tem muita coisa boa na vida que Deus proporcionou para nós e proporciona. Mas ele fala para desfrutar e estender o reino. Porque não dá para pensar só em nós na vida simples e esquecer que nós fazemos parte de um movimento de Deus. Para que palavras mais simples do que estas? Buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça. Todas estas coisas que está falando ali de uma preocupação por comida, por roupa, por alimento, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele está dizendo, estender o reino, buscar o reino, entra aqui fé, entra aqui confiança, entra aqui reconhecer que Deus é o dono de todas as coisas, e se eu buscar os interesses do Senhor, Ele cuidará dos meus interesses. É como se Ele falasse isso para nós. Como é que nós podemos ter uma vida mais leve, mais solta? Não para a gente fazer o que a gente quer, mas para fazer o que é melhor para nós. Você já deve ter visto algum documentário de acumuladores compulsivos. Aquelas pessoas que vão enchendo a casa de objetos, de tralhas, de tudo que encontra na rua, acha que um dia vai precisar, e tem casos crônicos que tem que ter uma intervenção, né, para limpar a casa da pessoa e tal. Talvez você não seja um acumulador crônico nesse sentido, mas quantas vezes a gente tem mania de ajuntar o pote de sorvete, você vai acumulando o pote de sorvete, sacola de supermercado, o copinho do requeijão. Eu mesmo sou um acumulador de potinhos do requeijão, porque eu gosto de tomar própolis, e para não sujar o copo, que aí a esposa dá cascudo na gente, quando você fica sujando própolis, né, ele gruda, tal, aí eu pego aquele copinho do requeijão, que aí e vou guardar, só que tem que guardar, basta um, não é? A gente vai, ou um copo descartável, acumulando. Saquinho de loja. O Ebenezer Bittencourt conta um exemplo lá, que tem uma amiga dele que fala assim, eu não gosto que você fica falando de finanças, não, dessa vida leve, porque eu gosto de acumular coisas. Para mim, quando eu vou ao shopping, eu quero sair cheio de sacolas de lá, e eu saio assim, eu me satisfaço com aquele monte de sacola, de eu chegar em casa. Quer dizer, cada um com a sua neurose aí na sua vida, né? Então, eu quero propor agora de manhã, nesses breves minutos, o cristão foi convocado para uma vida simples e proveitosa. Vamos ler juntos? O cristão foi convocado para uma vida simples e proveitosa. Não dá para falar sobre vida simples só nessa disciplina, meus queridos. Na verdade, as disciplinas, elas se complementam. Todas elas contribuem para uma vida simples. Quer ver? A primeira disciplina que vocês ouviram até agora foi semeadura. Tem a ver com o texto que o pastor Paulo acabou de ler aqui. De você não viver acumulando, ficar com esse pensamento obsessivo de ser rico. Semear o bem, semear, ser generoso. Ouvimos sobre santificação. A pessoa não anda no conselho dos ímpios, da propaganda, do marketing, das ideias,
mas ele tem prazer na lei de Deus, ele vai simplificando a vida dele. Ele vai dizendo não. Tem certas situações que a gente precisa dizer não. Santificação é dizer não. É não ficar se complicando em embaraços aí. Nós ouvimos também sobre... Não, foi a segunda, hoje é a terceira, né? Vamos ouvir a semana que vem sobre oração. Tudo isso envolve essa vida simples que Deus veio propor para nós. Então, cada disciplina contribui. É difícil você achar um texto na Bíblia que vai falar especificamente da simplicidade. Você encontra vários versículos, várias passagens. Eu peguei um que tem a ver mais com uma inquietação de complicar a vida, que é a questão do dinheiro, do acúmulo de bens, do materialismo. Por causa desse materialismo que a gente está mergulhado nele, então eu queria pegar esse texto para mostrar para nós um homem que optou por uma vida complicada. E ao ver a vida complicada desse homem no sentido de acumular bens, nós podemos aprender que é o contrário do que ele fez. Porque 1 Timóteo vai dizer para nós que o dinheiro não é mal em si mesmo, o dinheiro é neutro. É o amor ao dinheiro a causa de toda sorte de complicações e males, porque muitos atormentaram a si mesmo com muitas dores. Essa semana, conversando com um homem lá da academia que eu frequento, eu falei para ele, tentando sondar o que é vida simples para ele, ele falou, rapaz, até que eu queria viver uma vida simples, sabe? Mas aí é filho meu que entra em dívida e vem contar para mim a dívida dele e acaba me embaraçando no embaraço dele. Acontece entre casais também, não é? Você planeja um orçamento, aí um dos dois foge do orçamento e briga. Sabe que finanças é motivo de briga para muitos casais. Não é falta de ajuste, de sabedoria, de boa comunicação nessa área. E esse texto aqui fala sobre isso. Uma pessoa muito voltada para si, Lucas 12. Eu já preguei aqui sobre esse texto, talvez alguns de vocês vão lembrar. Lucas 12. Do versículo 15 a 21. Lucas 12, acharam? Mateus, Marcos, Lucas é o terceiro Novo Testamento. 12, 15 a 21. Jesus vai responder a uma pergunta de uma pessoa muito preocupada com a herança dela. A herança da pessoa estava o tempo todo na mente dela e ela então faz uma pergunta para Jesus, que é o versículo 13. Disse a meu irmão que divida comigo a herança. Um problema antigo isso, né? Aí Jesus vai responder então, a partir do 15. Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Só esse versículo aqui é um versículo excelente para você guardar. Isso aqui é um antídoto contra o materialismo. A vida de um homem não consiste na grande quantidade do que ele possui. Você não precisa ser o maior fenômeno do mundo, basta ser você mesmo. Não são os bens que são as coisas mais importantes, é o que Jesus está falando. Continuando 16. A terra de certo homem, rico, produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Eu vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens e direi a mim mesmo, observe a força do pronome pessoal, né? Eu, meu. Você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descansa, come, bebe e alegre-se, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida
então quem ficará com o que você preparou? Versículo 21, assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. E ainda o 31, está no mesmo contexto, busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas a vocês. É um paralelo do Mateus 6, não é? Continuando, 32. Não tenham medo, pequeno rebanho do horto do IP. Foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Vendam o que têm e deem esmolas. Eu acrescento aqui, contribuem na construção também, só para aproveitar o embalo, né? Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará seu coração. Se o nosso tesouro estiver no eterno, nossa vida será mais simples. Se o nosso coração estiver ligado no eterno, a vida será mais simples. Se nosso coração estiver ligado, arraigado, enraizado no temporal, a nossa vida vai se complicando, vai se enraizando nas coisas temporais, nas coisas dos homens. E ele não falou para buscar o reino dos homens, ele falou para buscar o reino de Deus, porque o que nós precisamos do reino dos homens virá. Se ele cuida de passarinho, virá. Ele vai cuidar da gente. Eu sou um testemunha de momentos de desemprego que eu passei. Eu já contei para vocês que eu fiz um teste com Deus, assim que foi até orgulho da minha parte, que Deus me humilhou. A igreja queria pagar meu curso de teologia, um período de desemprego. Os irmãos se reuniram com tanta boa vontade e falaram comigo assim: Edgar, a gente sabe que você está desempregado, você está estudando o curso de teologia, a gente vai pagar o seminário para vocês. Eu, muito orgulhoso na época, não queria ser um peso para a igreja. Falei, não, irmãos, eu agradeço, mas tranquei a matrícula. Falei, não vou voltar a estudar enquanto não estiver trabalhando. Aí eu, comigo mesmo, falei assim, se um dia o dinheiro cair assim na minha frente, aí eu volto a estudar. Isso estava terminando o semestre, mais ou menos maio para junho, eu já desempregado. Aí eu já preparei para trancar a matrícula em julho e estava já consciente de que eu não voltaria a estudar naquele semestre enquanto eu ia procurar um emprego. Então eu pensei assim, só se esse dinheiro cair na minha frente, eu desempregado. Aí eu estava tomando café de manhã na casa, meus pais tinham se mudado para Mato Grosso, eu morava com meu irmão mais velho, e meu irmão mais velho, ele nunca tinha interesse em perguntar coisas sobre mim nesse sentido de estudo, nada. A gente conversava sobre outras coisas, mas não nessa área. Aí eu estava tomando café, sentado na mesa, aí meu irmão parou na minha frente e falou assim, eu estou percebendo que você está desempregado e você vai estudar. E aí, o que você vai fazer? Aí eu não queria falar sobre isso, justamente com ele, porque eu não queria pedir nada para ele, né? Aí ele falou assim, mas você não vai estudar? Ele insistiu, você não vai estudar? Eu falei, não, eu vou, por enquanto não. Mas por quê? Aí eu, não, depois eu resolvo isso. Ele falou, não, eu quero saber por que você não vai estudar. Você não tem dinheiro para pagar os estudos, eu queria te ajudar. Não precisa, não precisa. Aí na minha frente, a mesa era curta, ele abriu a carteira, tirou dinheiro do bolso, tinha bastante dinheiro, deu para pagar uns 3 ou 4 meses. Tirou o dinheiro e falou assim, olha, você paga e depois que acabar eu te dou mais para fechar o ano. Falei, Deus... Quer dizer, eu estava confiando em mim, e Deus me humilhou ali para eu confiar em Deus, não é? Que é capaz de usar uma pessoa que nem estava ligado naquela área. Deus, em certos momentos, usou até não incrédulos para ajudar Abraão, em alguns momentos. Usou incrédulos, né? No caso, usou meu irmão também para me abençoar em vários momentos, não só esse, vários outros momentos. Então, esse texto aqui, meus irmãos, tem algo que acontece nesse texto aqui, são essas falas, né? Esse texto, quem cunhou essa frase aqui foi o Davi Murk, do Palavra da Vida. Ele tem um artigo
E tem até um livro dele, Construindo Alicerces, livro para a família, menos para coisas e mais para a causa. Só essa frase ajuda você a perceber a importância de contribuir na obra de Deus. Para você pensar. Menos para coisas, e muitas vezes coisas supérfluas, e mais para a causa. Já é uma lição de vida só esse texto, não é? Para ajudar missões, para ajudar a avançar o reino. E esse homem está dizendo isso aqui, olha, ele pensou consigo, ele está falando com ele mesmo. Ele não estava doido, não. Tem gente que fala com ele mesmo e fica biruta, mas ele está falando com ele mesmo, é um monólogo, uma autoconversa, né? O que farei? Minha colheita, já sei o que eu vou fazer, eu guardarei minha safra, meus bens, direi a mim mesmo. Observe que esse homem ele é inteligente. Nesse texto tem planejamento, nesse texto tem meta. Esse homem, no versículo 16, ele já era um fazendeiro rico. Ele já era rico. Versículo 16, a terra desse homem fazendeiro. Ele é um empreendedor, não é? Nada de errado quanto a isso. A questão nesse texto que nós acabamos de ler é que não existe espaço para o outro. Não existe espaço para Deus. Não existe espaço nem para a família. Porque ele é totalmente focado na renda, no acúmulo. Então, essa é a grande questão dessa parábola aqui, do rico louco. Tem um pensamento de um livro que eu recomendo para você, Celebração da Disciplina, do Richard Foster. Olha que pensamento interessante desse homem aqui, olha. A cultura contemporânea é atormentada pela paixão de possuir. Está sempre presente a ideia de que uma boa vida é encontrada no acúmulo de bens materiais. A simplicidade nos liberta dessa mania moderna, trazendo sanidade à nossa extravagância compulsiva e paz ao nosso espírito frenético. Ela, quer dizer, a simplicidade, nos permite ver as coisas materiais como elas são, bens para embelezar a vida, não para oprimi-la. O dinheiro é um excelente empregado, mas um péssimo patrão, já disse alguém. Menos é mais. Às vezes a gente pensa que é o contrário, né? Mais dinheiro, mais roupa, mais eletrodoméstico, mais cursos, mais um celular, mais compromisso, mais atividade, mais planos. E a nossa vida, tirando essa parte do materialismo, está sendo acumulada de estímulos também. De cada 2 minutos de um vídeo que a gente vê, uma notícia que a gente vê, um WhatsApp, um contato, a demanda está muito grande e está faltando tempo para a gente cuidar. Ou é só comigo que acontece isso? Ontem mesmo, um irmão, a gente estava numa sala de treinamento aqui para novos líderes dos PGs, e o irmão falou para mim assim, pastor, você lembrou de me mandar o arquivo das aulas que eu perdi? E eu tinha dito para ele, manda um WhatsApp para mim que eu vou te devolver. Isso foi no começo da semana. Aí se perdeu entre os outros. Nós estamos assim, num ritmo frenético, chega uma hora que a gente não está dando conta das responsabilidades. Você pensa um pedreiro, um mecânico, eu deixei um equipamento para a pessoa consertar para mim, e ele mandou uma moto bis que eu uso, e precisava fazer uma revisão. Aí ele mandava, teve que abrir toda a moto para poder engraxar e separar peça por peça, e ele me mandava as partes fragmentadas, que é um trabalho bem minucioso, demorou 2 dias para limpar e deixar tudo bem revisado. Aí eu fiquei pensando assim, gente, e o médico então, né? O médico ele atende no consultório, daqui a pouco ele tem quantos contatos de WhatsApp com o paciente? E o empregado liberal, você que tem um serviço por conta própria?
Quantos contatos você tem e orçamento por WhatsApp, e você vai para a sua casa e você sabe que você vai começar a trabalhar no dia seguinte, se você não der um retorno para aquela pessoa, você vai perder o cliente. Você percebe esse ritmo frenético que a gente está? Que está conspirando para tirar a paz e a simplicidade da vida. A vida está ficando muito entulhada de situações. Isso é muito complexo para a gente falar sobre isso nesses 20 minutos, meus irmãos, mas a gente pode pedir para Deus sabedoria para ter uma vida mais simples. Tem alguém, o Mário Sérgio Cortella, deixa eu ver se eu notei essa frase dele aqui. Há pessoas tão pobres que a única coisa que elas têm é dinheiro. Legal essa frase, não? Fala junto para você não esquecer disso. Há pessoas tão pobres que a única coisa que elas têm é dinheiro. Que é o rival de Jesus, não é? O dinheiro vira uma entidade. Ele deixa de ser um papel, moeda, ele vira uma entidade espiritual que as pessoas vivem em função dele e são dominadas e adoradoras dessa entidade. O que tem roubado sua liberdade? Tem um pensamento que diz assim: você pode comprar um livro, mas não compra conhecimento. Você pode comprar posição, mas você não compra respeito. Você pode comprar pessoas, mas você não compra amigos. Você pode comprar uma casa, mas você não compra um lar. Você pode comprar uma cama, mas não o sono. Você pode comprar comida, mas não o apetite. Você pode comprar remédios, mas não a saúde. Você pode comprar sexo, mas não o amor. Você pode comprar sangue, mas não a vida. Você pode comprar algumas coisas na vida, mas vida, quem tem para dar é só Jesus. Ele pagou o preço. Olha esses versículos aqui. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. É melhor ter verduras na refeição, quer dizer, um prato de salada, que é até mais saudável, onde há amor, do que um boi gordo, um churrasco caprichado, picanha e tudo mais, acompanhado de ódio. Provérbios 15, 16 a 17. Você já se viu numa festa de família, num churrasco tão legal, mas você não estava bem com alguém e não descia aquela comida? Já aconteceu isso? A fartura estava lá na mesa, mas a alegria estava longe dali. Longe dali. Então é dito para esse homem louco, essa noite te pedirão a tua alma. Então, o que você ficará com o que você preparou? Tem um Salmo 39:4 que fala assim: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil eu sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Se nós soubéssemos que daqui 5 anos nós iríamos morrer, daqui 10, daqui 15, daqui 1 mês, muitas escolhas nossas seriam bem diferentes. Nos ajudaria bastante a pensar onde está o nosso coração. C.S. Lewis comentou: tudo que não é eterno é eternamente inútil. Infelizmente, tem até igrejas ensinando a cobiçar. Tem igrejas ensinando as pessoas que parece que Jesus morreu para que ela tenha uma vida cada vez mais confortável, para que ela seja patrão e não empregado, para que ela tenha 2, 3, 4 carros, para que ela passe num concurso público para ganhar 20, 25 mil reais por mês, para que ela não morra de Alzheimer, de tuberculose, de câncer, porque Jesus morreu para que ela desfrute de todas essas comodidades na vida, e se essas coisas não acontecem, ela fica revoltada com Deus. Mas não é esse o evangelho que a gente aprende. O evangelho puro e verdadeiro de Jesus não é esse. O evangelho puro e verdadeiro de Jesus é que nós teremos aflições, mas ele nos dá uma capacidade extraordinária de superação, de esperança, de bom ânimo em meio às lutas. Ele está conosco, ele prometeu que não vai nos desamparar.
Então, irmãos, o que é essencial? Saiba viver com o essencial. Não seja controlado pelas novidades, pela moda, normas do mundo, a influência de estilo de vida dos outros. Cuidado com a influência dos outros que tentam roubar de você uma vida simples, de ficar se comparando ou pensando só em si, como nessa parábola. Hebreus 12, 1 fala para nós assim: desembaraçando-nos de todo o peso e todo o pecado. E peso, às vezes, nem é pecado, hein? Peso é coisa que a gente acrescenta na nossa vida que embaraça. Desembaraçando-nos de todo o peso e todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Bem rapidamente, dicas de uma vida simples. Gratidão. Seja grato. Seja grato a Deus com aquilo que você tem. Como disse Paulo, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Comodismo? Não, isso não é comodismo. Isso é celebrar suas conquistas. Abrace hoje. Elogie hoje. Obrigado, mãe, por esse almoço. Obrigado, querido. Tem uma senhora aqui que falou para mim do jantar dos namorados aqui, a Ana do Marcelo. A Ana está aqui? A Ana está lá em cima. A Ana falou, pastor, toda noite, antes de dormir, eu me viro para meu marido e falo assim, querido, obrigado por você cuidar de mim. Eu falei, Ana, eu queria que você desse uma aula dessa para a Sandra. Não que ela não cuida de mim, mas que coisa legal, né? Já ouviu isso da Nath, Tiago, com frequência? Todo dia é algo fenomenal. Quero ouvir todo dia. No livro de Eclesiastes fala assim: para o homem não existe nada melhor do que comer, beber, encontrar prazer em seu trabalho. Olha que coisa linda, tão simples, não é? Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber, encontrar prazer no seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. Eclesiastes 2, 24 e 25. Olha que coisa legal. É tão básico isso, né? Mas tem gente que não, tem essa mania, não quero ficar em casa, eu tenho que sair, não quero fazer uma comida boa, mas nem pipoca quer fazer mais. Porque agora tem pipoca do micro-ondas, mas ainda é saudável a pipoca normal, que faz ali do milho no óleo. E o pessoal está perdendo a noção até de fazer uma pipoca, que é algo rápido, mas não, é a vida cada vez mais complicada. Relacionamentos. Eu falei de gratidão, né? Relacionamento. Ame as pessoas, ouça as pessoas. Precisamos ouvir as pessoas. Essa semana tinha um homem falando comigo no meu bairro, e eu estava perdendo a paciência, mas eu falei, eu preciso aprender a ter paciência e escutar. E eu vi, olha, graças a Deus, foi tão bom ouvir aquele homem. Sabe por quê? Se a pessoa não falar, a gente fica atropelando, ela não vai nos ouvir também. E nós que carregamos uma mensagem tão maravilhosa, gente, e as pessoas não estão tendo paciência para escutar o outro, todo mundo está havendo uma revolução no estilo de vida nosso, e quando a pessoa fala, aí você vai poder falar, chegar a sua vez. Paciência para ouvir as pessoas, amar as pessoas, não abuse das pessoas. Ame quem não merece, porque Jesus morreu por você. Ele prova o amor para conosco pelo fato de ter morrido por nós, sendo nós ainda tão complicados e complexados. Finanças. Não compre por impulso, espere, ore, raciocine. Realmente eu preciso disso? Quais as vantagens de comprar? Quais as vantagens de não comprar? O pouco com Deus é muito. É muito porque tem harmonia, não tem dívidas e não tem preocupação. Seja doador. Ao contrário da parábola que eu li. Há uma bem-aventurança prometida para quem reparte. Quando nós liberamos, vem mais para a gente liberar. A gente precisa aprender isso. Quando nós liberamos, vem mais para a gente liberar. É isso que Deus quer fazer na nossa vida, não para a gente ficar retendo. Aí, eu vi um caso essa semana de uma pessoa muito rica, isso é fato verídico, não lembro o nome dela, um fato muito verídico de conhecimento público, que o camarada milionário morreu e o motorista particular dele depois casou-se com a esposa, com a viúva. Aí esse rapaz que era o motorista particular, que casou-se com a viúva, falou assim: puxa vida, eu pensei que eu estava trabalhando
para o meu patrão, mas ele estava trabalhando para mim. Você já pensou que ironia é essa? Olha, eu já li esse texto aqui na semana passada, 1 Timóteo 6,17. Manda a classe média. Eu estou falando classe média porque nós somos ricos comparado com muita gente do Nordeste que come 1 ou 2 vezes por dia, vai trabalhar de bicicleta ou andando a pé, não tem o conforto que a gente tem, ou na África ou na Índia. Gente muito pobre, nós somos ricos comparado com eles. Então a Bíblia fala para você e para mim, manda a classe média que não ponha sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que nos concede todas as coisas para o nosso prazer, nosso aprazimento. Acumulem na eternidade, repartam, façam o bem, sejam prontos a repartir. 1 Timóteo 6, 17 a 19. Isso a gente precisa ouvir com muita frequência. Aumente sua fé. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. As notícias tentam nos deixar num mundo muito negativo. Quem tem fé vive melhor, supera mais rápido. Está escrito em 1 João 5,4. O que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Porque a gente põe Deus em ação e não a gente se torna o nosso Deus. E a mente aberta. Seja flexível com os outros, com você mesmo. Não seja cheio de razão. Não seja cheio só a sua vontade que é melhor do que a dos outros. Esteja disposto a cooperar. Jesus não veio cheio de regras. Cheio de graça e de verdade. E se a gente tem que aprender, vamos aprender com Jesus de Nazaré? Vamos aprender com Jesus de Nazaré, gente? Ele falou, vinde a mim vocês que estão cheios de complexos, de pecados, oprimidos por causa deles. Eu vos aliviarei, porque meu fardo é leve. Eu preciso aprender com Jesus, porque ele não enchia a vida de penduricalhos, como tantas vezes eu vou enchendo, preciso cortar esses penduricalhos da minha vida. Vamos aprender com Jesus de Nazaré, ele vai nos ensinar cada vez mais. Então, vamos...